Eu tinha que sair para o mundo e eu tinha que vender um negócio que eu não tinha. Nós não tínhamos software, tínhamos todo o esboço. Folha, tinha um especialista da Folha, especialista da contabilidade. Era fiscal. O nascimento de um ERP. Era uma startup de 4 neguinhos loucos, mais um velho louco também e mais um xarope comercial que foi para a roça. Eu não codificava mais, a gente ia pro abraço. E numa dessas que acontece, eu vendia vapor, Rodrigo. Estamos aqui com Geraldo Oliveira, um homem que vem de Jundiaí, né, aqui no interior de São Paulo, para poder então trocar ideias sobre o caminho do sucesso. Hoje ele é CEO da Blaze, que é uma software house, onde ele vai transcorrer sobre todo o caminho dele, desde a infância e até os caminhos que chegam a 2025 nesse sucesso da Blaze. Ganhava mais de $5 mil naquela época. Era grana lascada. Eram 5 sócios. E um pai de um deles era o administrativo nosso. E começamos a trabalhar. Qual que era a ideia? Em 6 meses virar o salário do Geraldo. Sorte. Posso ser sincero para você? Eu não acredito. Sorte é você ter a obstinação, a resiliência de acreditar no teu sonho e torná-lo real. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo aí para mais um podcast. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar com vocês, contar um pouquinho da nossa história. Não foi fácil, não é uma trilha muito fácil, né? Você hoje, dentro de um país de grandes prospecções, grandes oportunidades, chamado Brasil, você com um pequeno ascender para uma titularidade de empreendedor, picado pelo bichinho do empreendedorismo e querer realizar alguma coisa, prover situações para um grupo de colaboradores, oferecer treinamento, saber, é muito difícil. Você não tem uma oportunidade de incentivo. A gente vê isso em países de primeiro mundo, onde o pequenininho na escola já está sendo fomentado para esse crescimento de vida, para esse crescimento profissional e pessoal. E aqui a gente não tem muito disso. E aí é aquela coisa, tem que ir na raça. A gente tá sempre bem na raça, né? Geraldo, eu gostaria de entender um pouquinho da tua jornada, desde a tua infância lá em Jundiaí, né? Sim. Onde você nasceu, e, enfim, a quantidade enfim, se tu teve irmãos, o que teus pais acabavam fazendo na época, enfim... Perfeito. Um breve relato, porque se for contar mesmo, são 68 anos de história, meu amigo. Então vai demorar pelo menos 2 horas e meia. Vamos tentar resumir. A coisa aqui é assim, somos uma família natural da cidade de Jundiaí, meu pai nascido em Jundiaí, minha mãe vindo de Minas Gerais. Se conheceram frente a frente, meu pai trabalhava numa loja de roupas, minha mãe numa joalheria, e aí acabaram se conhecendo e isso gerou um casamento que durou muito tempo, até o falecimento do meu pai. E nessa relação nascemos Geraldo Júnior, sou eu, e minha irmã, que meu pai, quando minha irmã nasceu, a minha mãe falou, vá ao cartório e registre Ana Lúcia. E ele, tão alegre e contente, inventou de parar no bar primeiro. Chegou lá, ela voltou como Célia Regina, mas tudo bem. Ela gostou do nome, tá aí, é sucesso também. Ela merece uma entrevista no futuro contigo. E a gente nunca foi uma família rica, mas nunca nos faltou a comida à mesa. E é aquela história, o caráter, toda a identidade da família de meu pai, da família da minha mãe, a gente foi absorvendo, famílias grandes e que tem aquele contexto de primos, tios, tal, sempre muito presente. E aos 9 anos, né, eu era garotinho e tal, e já tinha lá uma veia de comprar e vender, porque meus amiguinhos de rua, eles eram mais abastados. Então tinham brinquedinhos que meu pai não conseguia comprar para mim. Mas eu não me dava por vencido, falei, eu vou comprar com dinheiro meu. E, meu pai era farmacêutico na época, fazia manipulação de remédios, e não tinha naquela época as embalagens que hoje temos, né, para conformar o acondicionamento do remédio. E uma prima trabalhava num laboratório de análises clínicas, onde a pessoa levava a amostra em vidrinhos. Eu compilava os vidrinhos, higienizava, lavava água quente e tal, e vendia para o meu pai o vidrinho. E ali gerava um recurso, e esse recurso me fazia a oportunidade de comprar os meus brinquedinhos. Então, sempre fui adestrado na rigidez do dinheiro. Apesar de saber que não é fácil ganhar,
Eu, até certo ponto, gastava com uma certa facilidade, isso eu tive que me modular e me coordenar um pouco. Isso nos anos 70, parece meados. Isso aí, 60 e pouco, cara. Eu sou de 57, eu sou do século passado, né? Então, 57 até 67, 10 anos de idade, essa era a situação. Então começou muito cedo. Com 10 anos tu acabava já trabalhando. Na época, aquela história, fazer datilografia era o top das galáxias, né? E aos 10 anos fiz datilografia. Aos 11 estava trabalhando de office boy no escritório de um tio que era advogado. Então, aprendi uma boa malandragem, principalmente vindo a São Paulo. Eu vinha a São Paulo, meu tio me pegava, conseguimos uma autorização junto ao cartório, ele punha dentro de um ônibus e trazia para cá os processos trabalhistas para a junta ou para o TRT. Isso aí foi por muito tempo. Hoje não daria mais para fazer isso em São Paulo, dadas as condições de segurança que ela atende para nós. Passado esse ponto, eu fui trabalhar na Argos Industrial, que é uma empresa de tecidos. Hoje já não existe mais, mas eu trabalhei nela por 2 vezes, né? Uma como aprendiz da administração na área de almoxarifados e manutenção, e eu, naquela vertical, pensava em ser engenheiro mecânico. Só que, aos 15, uma outra oportunidade, fui trabalhar como office boy do CPD da Vigorelli. Vigorelli é uma fábrica de máquinas de costura, e o CPD, né, o Centro de Processamento de Dados, era o que todo mundo queria. Eu fui ser office boy. E ali você foi galgando situações em termos de oportunidades. O cavalo passa na nossa frente, Rodrigo, selado uma vez, ou você monta ou pega rabo. Então, naquela época, o senhor Kazutoshi Yamaguchi, meu primeiro gerente, me chamou. É o seguinte, Geraldo, tem uma oportunidade para operação do computador. Você quer? Eu falei, óbvio que eu quero. Você sabe alguma coisa? Não. Ele me deu manuais em inglês. Eu falei, seu Kazu, eu não sei inglês. Eu estou estudando, mas não leio. Está aqui um dicionarinho do Yazid. Não tínhamos o Google Translator. Fazer o quê? E ali começou uma relação de aprendizado, de aposta do meu gerente. Ele percebia o meu crescimento latente. Fui um excelente operador do computador na época, /3 da IBM, uma empresa com Não era microcomputador, então? Não, era mini computadores na época. E em que ano que seria? Isso foi 75 até 78, mais ou menos, nessa faixa. Foram 3 anos de Vigorelli. Da Vigorelli acabou outra oportunidade na Vulcabras, que faz os sapatos, os tênis Adidas. Também fui para lá como operador do computador. E aí a coisa foi um pouco mais delicada, porque nessa fase da vida, meados de... Mas até me mata uma curiosidade, Geraldo. Nesses anos aí, o que se operava no computador dentro de uma empresa? Tínhamos todo o processo de folha de pagamento, controle de estoques, produção, tudo isso num /3 escrito na linguagem RPG. Uau, a primeira das linguagens, né? Isso, calma lá, mas não era assim. Hoje você tem um terminal, você faz tudo de boa. Não, naquela época você tinha o design do projeto pelo analista, a estruturação do bloco de trabalho, do design estrutural do programa. Então tinha a visão do analista, decodificava numa instância menor, que era o bloco que você desenhava, a estrutura do programa, a codificação em folhas, a digitação disso, a conferência e o processamento que gerava pilhas e pilhas de erros, porque imagina, um negócio que demorava séculos para você chegar num contexto de ter um produto resolvido. Hoje a facilidade é imensa. Com as IAs, então, você pensa, fala e ela codifica para você. Mas, enfim, da Vulcabras eu tive a oportunidade de fazer um treinamento interno de todos os concorrentes, só eu cheguei no ponto. Com isso ganhei uma bolsa para estudar na IBM, fizemos o treinamento todo, voltei para ser um programador. Hoje, um dev. Mas é aquilo, você fica na expectativa. E eu trabalhava na operação do computador à noite. Eu estudava de dia em Itatiba, na Faculdade de Engenharia. Não tive condição de fazer a engenharia mecânica que eu queria, porque final de 74 para 75, meu pai estava com uma doença muito grave. E eu, em vez de fazer o vestibular em janeiro de 75, não fiz. Falei, faço no meio do ano. E no meio do ano que eu não fiz, não tinha mais engenharia mecânica. Itatiba, a Universidade de São Francisco, canibalizou mecânica para conseguir homologar civil. Acabei fazendo civil. Nunca fiz uma planta na vida, mas tudo bem. Enfim, estava lá esperando a minha vaga na Vulcabras e não acontecia, Rodrigo.
E pai, um belo dia, como eu chegava para o turno da madrugada, né, eu chegava às 6 horas da noite e ia até madrugada afim. Um belo dia chegou lá, tem um rapazinho numa mesa que eu estava de olho nela, né? Todo mundo foi embora, fui lá falar com o gerente, que falava um pouco mais. Seu Agostinho, o que acontece? Então, cara, que saia justa, veja bem, você conhece o senhor Fug? Conheço, que era o dono da Vulcabras. O Pierre, o filho do seu Fug. Então, esse rapaz é amigo do Pierre, pediu para o pai a vaga, eu não tive que, como dizer não, falei, a vaga do menino não quero ela não, estou falando a minha vaga. Então, veja bem, talvez, falei, não tem. Voltei para a minha sala, de próprio punho. Senhor Agostinho, o senhor tem 30 dias para arrumar um novo operador de computador que eu estou indo embora. Meu pai tinha morrido fazia 3, 4 meses, pedindo a conta, ganhava uma baita de uma grana, porque ali, se você não faltasse, você tinha mais 10% de salário. Eu encostava de manhã a minha Brasília na lojinha da Vulcabras, enchia de tênis, o Adidas, né, porque era top das galáxias. Ia para Itatiba, abria e ficava das 9 da manhã até meio-dia, mascateando tênis. À meio-dia entrava na faculdade, saía às 5 horas, voltava e tudo isso começava de novo. Então foram anos que eu fiz isso, dobrava o meu salário. Então vai te dando um punch, caramba, isso aqui vai dar certo. Quando eu pedi a conta lá, falei, caramba, como é que vai ser isso? Um grande amigo que trabalhou comigo na Vigorelli, ele virou gerente do staff da Argos, que tinha também um computador /3. E eu fui bater a porta dele, falei, Ademir, tá assim, assado, como é que faz? Cara, tô precisando de um chefe de operações. Você quer ser desenvolvedor, mas eu tenho... Serve. Olha, ali foi um ponto de virada na minha vida em termos de relacionamento, network na área da tecnologia. Por quê? Análises, a empresa que fazia esse trabalho na Argos, ela era do Hélio da Silva. O Hélio fazia esse trabalho para várias empresas, Saci, fábrica de tapetes aqui em Osasco, para Argos Industrial, outras situações. Ele era um birô de serviços. Né? E nesse birô, Siminas, uma grande cimenteira, um grupo cimenteiro suíço, e eu fui conhecendo toda essa galera. Chegou num ponto que eu falei, caramba, né, eu estou fazendo um network aqui na minha área e sedimentando o meu patuá. Não fui desenvolvedor, mas não está ruim, criando esse staff todo. Fui convidado para voltar na Vigorelli, mas não mais como operador, como chefe da operação. Voltei para lá fiquei até 82. Só que a Vigorelli estava numa curva descendente e a situação estava cada vez mais difícil, fazendo a coisa acontecer. E aconteceu, chegou num ponto que 3 meses de salário para receber, não estava recebendo e tal. Lembrei do meu network, liguei para o Gustavo, que era o gerente de TI da Siminas. Você estava com quantos anos nesse momento aí? Eu devia ter uns 22, 23 anos. Então, com 22 anos, tu já estava acreditando que o network ia mudar a tua vida. O canal, e até hoje eu acredito que estou com toda essa volúpia que temos hoje de mídias sociais, tantos seguidores, maravilha, tudo lindo. Só que na hora que você vai pedir alguma coisa, é o que eu falo. Tem 1 milhão de seguidores. Eu acredito. Faz um podcast ali, ou faz uma inserção, deposite R$1 nesse Pix. Se ao final do dia você tiver R$1 milhão, eu ajoelho no milho e rezo o terço. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu liguei para Gustavo, e o Gustavo era finzinho de ano, falou, puta, Geraldo, acabei de contratar um analista, mas a empresa está crescendo aqui, a nossa operação, dá um tempinho que eu te arrumo uma outra oportunidade. Eu falei, desculpa polida, né? Passou mais 1 mês, 2, ele me liga, finzinho de março. E aí, quer vir para São Paulo mesmo? Era brincadeira. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí vim para São Paulo, foi a minha odisseia, né, em termos de trabalhar em São Paulo. Comecei a trabalhar na Siminas, o escritório central da Siminas era na Avenida Ipiranga, em frente ao Hilton Hotel, e a planta Fabril lá em Pedro Leopoldo, a 45 quilômetros de Belo Horizonte. Uma planta cimenteira, jazida, extração, moagem, clinker do cimento, coisa maravilhosa. E aí a carreira, Rodrigo, vai pegando um tônus de aprendizado de toda a alça industrial. Não só a questão de você ter uma experiência do back-office ali, do pagar, do receber, mas do chão de fábrica. Como é que essa coisa acontece? E foi indo e tal. Da Siminas, como eu saí de Jundiaí para São Paulo, os valores são maiores em termos de salário, porém o custo também é maior. E eu não vim para cá com um salário tão bom, apesar da oportunidade naquele momento ter sido excelente.
E para daqui, para dali, amigos do nosso network estavam trabalhando numa empresa chamada Telefunken, lá no fim de Interlagos, na Avenida Sabará, pertinho do autódromo. E um deles me ligou, cara, os homens aqui estão comprando Labo, e eu sei que você trabalha com Labo. Quer vir para cá? Falei, depende. Eu ganhava 105 mil qualquer coisa. Qual que é o salário? 230 mil qualquer coisa. Falei, onde? vamos para a roça, né? Uhum. Acabei pegando o bonde e fui para a Siminas. Só que o meu trabalho Labo, a Siminas tinha um barra 370 da IBM e a Citeltra, a empresa para a qual eu fui contratado, tinha realmente o Labo. A Citeltra fabricava produtos para o grupo Civan, que é o sistema de monitoramento da Amazônia, muito vinculado à área militar e tal. E lá, pô, eu já cheguei chegando, né, cara? Porque, pô, cheguei com uma patente de analista sênior. E, pô, vai para a fábrica, vamos para lá e vai, enfim. Já na época era muito valorizado. Muito. Essa área. Como hoje, né? Como hoje. Mas o problema é que tinha lá um gerente, um supervisor, que eu era vinculado a ele, o analista de sistema sênior, que era eu, e 4 desenvolvedores analistas que queriam essa vaga. E um analista de OM. Imagina o climão quando eu cheguei em cima de todo mundo, e todo mundo querendo a vaga, e eu chego por cima de todo mundo. O clima foi difícil de romper os paradigmas, então você tem que ter cintura para dar adequação na situação. Uma semana depois dispenso o analista de OM. Aí ficou pior o clima ainda. Então eu tive um tempinho para amaciar a carga ali com os parceirinhos, com os colegas, e hoje viraram amigos de infância. Então tudo faz mistério em termos de você ter relacionamento, e o teu relacionamento tem que ter a virtude da ousadia, a virtude do saber que você tem, da tua experiência, da sua característica e caráter, e principalmente a humildade de falar, cara, eu não sei tudo. Me ensina aqui, vamos fazer o projeto a 4 mãos, né? Então, essa foi o tônus da minha conversa em termos de Citeltra, para compor com esse time, que até hoje temos contato e direto, e já se fazem muitos anos, né, da minha ausência lá. E numa dessa aí, eu acabei, ficando 3 anos na Citeltra. Primeiro ano me adaptei, segundo ano mostrei, aqui vim, terceiro ano reivindiquei. São os 3 lemas da minha vida. Chegar, mostrar e reivindicar. Não, estamos vendo, pá. Falei, cara, preciso melhorar meu punch aqui, como é que está meu salário. Vamos ver, pá. Pintou um processo na Macro Atacadista, que eu fui fazer um freelancer para John McKnight, beleza, ficou muito legal. Mas nesse meio tempo pintou também uma oportunidade na GR do Brasil, que era um braço de produção de alimentos, né, refeitório industrial, que dá ticket de refeições. Então a Ticket tinha o setup do cartão, do Vale Cartão lá, e tinha essa estrutura de produtos, né, manufaturados na área da alimentação, serviam a IBM, coisa do nível. Enfim, fiz baita de um processo seletivo, ganhei a vaga, legal. Só que eu não me adaptei ali, cara, foi um mês de lamúria, assim, porque a equipe Ticket ficava num ponto, todo o grupo de analistas. O grupo de desenvolvedores da GR era menor e eu ficava atrás deles. Falei, cara, não estou me ambientando nisso aqui e tal. Aí bati com o John McKnight. Falei, John, tô aqui, não estou me ambientando. Cara, vem para Macro, vem comigo aqui, estou montando um time bom aqui, pau, vamos lá. Estava tudo acertadinho de sair de um lado e entrar no outro. Aí teve um churrasco. Me diga, em que tempo dessa timeline, em que ano que era exatamente? Exatamente 83 para 84. Uau. Por que isso? E aí, de 83 para 84, né, minha irmã se informou e eu falei, vamos casar. Casei com a minha esposa. E lá para março de 84, os ex-amigos, né, os antigos amigos de Telefunken, fizemos um churrasco e estava lá um deles falou, cara, eu montei uma escolinha de computador, uma franquia da SOS Computadores. Falei, porra, que legal, mas estou pensando em montar uma software house. Que meleca é essa, né? Como é que funciona isso? Não, porque nós trabalhamos com mainframe, cara. Capacidades infinitas. De repente trabalhar com disquete, TRS-80, Prológica, Sysdata, PC da Prológica, PC da Proceda. Era um universo muito reduzido em termos de capacitação. Falei, como é que vai ser isso? Não, vamos juntar um grupinho, 3, 4 amigos, montamos o processo e tal. Falei, cara, mas eu estou com assinatura de serviço com o John McKnight, lá da Macro. Não, conversa com ele. Fui lá, João, assim. Falou, Geraldo, tranquilo, vai lá. Se por alguma coisa não der certo,
porta aqui está sempre aberta para você. Então me deu uma tranquilidade. Aí tive que falar o segundo round com o sogro, né? Porque meu sogro tinha o Geraldo como... Cara, o nego é um analista de sistemas. Então tinha gente num grau de elevação muito grande. Existia muito pouco, né? Poucos, isso, né? E ganhava-se muito bem. Não é aquela... Pô, ganhava mais de $5 mil naquela época. Uau. Era grana lascada. Mas enfim, falei... Sogrão, aguenta. Bom, eram 5 sócios e um pai de um deles era o administrativo nosso, o senhor Maurício, e começamos a trabalhar. Em 6 meses, qual que era a ideia? Em 6 meses virá o salário do Geraldo. Por quê? Cotizamos os salários, que iam ser pagos para mim, dividido por 5 pessoas. Eu era uma cota. Você não vai mais para São Paulo, você vai ficar em Jundiaí. Beleza, montamos lá, criamos a Promática, e em 6 meses eu não tinha mais ônus a ser repartido. Já se provia um recurso que pagava o meu salário. Né? De que maneira? Eu tinha que sair para o mundo e eu tinha que vender um negócio que eu não tinha. Nós não tínhamos software, tínhamos todo o esboço. Pô, é Folha, tinha um especialista da Folha, especialista da contabilidade. Era fiscal. O nascimento de um ERP. Era uma startup de 4 neguinhos loucos, mais um velho louco também e mais um xarope comercial que foi para a roça. Eu não codificava mais, a gente ia para o abraço. E numa dessas que acontece, eu vendia vapor, Rodrigo. Puxa, temos um projeto assim. Quem que era, assim, que estava no escopo na época, você falou que entrevistou o pessoal da TOTS, era a Microsiga na época. Microsiga. A DP System, na parte de folha. Então, eram players de mercado que, meu Deus do céu, eram intangíveis para nós. Estavam lá em cima e a gente engatinhando. Então, numa dessas, foi muita ousadia de meia dúzia de moleque para fazer um negócio que virou, assim, uma sociedade de 10 anos. A Promática foi a nossa primeira patente como empresa, uma clientela assim carente de solução, porque todo mundo queria computador, mas era muito caro. Com o advento da Microlândia, então, foi uma facilidade enorme, né? Com o advento dos TRS-80, que eram menorzinhos, depois com o advento dos PCs, né, a partir de 90, então começou uma outra qualificação de hardware para a gente poder fazer a coisa acontecer. E assim foi. Então foi uma sociedade de 10 anos que culminou com o meu retorno a São Paulo de novo. O grande amigo, você lembra da história que eu te contei? Quando saí da Vulcabras, fui bater a porta do Ademir Grossi, Sim. O camarada que era o gerente da Argos, lá, industrial, ele voltou para São Paulo com análises. E numa segunda vez no SPA teve o segundo infarto. Uau. Ele falou, cara, não dá mais para mim. Não dá, vem para cá me ajudar. Eu falei, cara, eu sou dono de empresa. Não, vende lá, vem para cá. E vendi minha parte de Promática e voltamos para análise de informática e ficamos mais 3 anos aqui. Só que a esposa não queria morar em São Paulo, eu não aguentava mais viajar. Falei, Demir, vamos fazer o seguinte, eu cuido dos clientes, te pago um royalty e vamos que vamos. Porque ele tinha um birô. Esse birô, na época, não sei se você chegou a pegar, você era muito novinho, existiam os cartões de crédito. Você punha numa maquininha, punha uma folhinha de cartão e passava um rolão em cima. Não, eu até vivenciei dentro do Banco do Brasil isso. Acabei vivenciando. E isso aí era digitado por nós para transformar em fitas magnéticas para o processamento do credit card. Então tem história pra caramba, né? Então o Ademir cuidava dessa parte e eu cuidava de desenvolvimentos de software. Oriundos lá da Promática, trouxe um acervo também e fomos criando uma clientela em Jundiaí de novo em São Paulo. Só que 3 anos depois, cara, eu não aguentava mais. Em 97 voltei para Jundiaí e montei a minha patente chamada Geralcomp. Muitos dos meus clientes chamavam de Geraldo Comp. Eu falei, não, é Geralcomp, de General Computers, mas virou Geraldo Comp e trabalhamos como Geralcomp de 97 até 2011. Em 11, a minha suíte, o produto que nós tínhamos usado para desenvolvimento, na época tinha o Axis, quando a gente escolheu o Superbase, tinha o Axis da Microsoft e a Superbase de uma patente inglesa. Fomos para a Condex em Las Vegas, elegemos o produto e foi sucesso. Na época tivemos participando de uma Condex aqui no IMB, onde tivemos a oportunidade de conhecer o danadinho chamado Nelson Piquet, que estava montando o Autotrack, pensando em montar um acervo lá de tecnologia, né, nessa linha do rastreamento automotivo e tal. Não deu certo com ele, mas foi um grande alento, falar, não estamos no caminho errado, estamos no caminho certo. E assim foi montando todo esse processo. De lá para cá,
A minha suíte foi vencedora, galgando cliente, tudo uma situação diferentemente dos grandes players que têm soluções maravilhosas, porém custosas também. Muitas das vezes por causa da grife. Então você tem que pagar uma grife da SAP no carro da Fórmula 1. Você tem que pagar da Oracle na Fórmula 1, você tem que pagar do Google na Fórmula 1. Então isso custa, e isso vai para o custo do preço deles. E o meu não, o meu é um produto tupiniquim, genuinamente brasileira, nas mesmas regras das leis que regem um SAP, um TOTS, um Oracle. O meu, na época, era Next Manager, o nome do meu produto, beleza. Só que a gente acabou tendo algumas ousadias nessa área do metido, vamos falar assim. Nós fizemos um trabalho para uma empresa chamada OMB, Ovidio Mendes de Brito, agronegócio. O camarada tem gado. Não é o gado, ele não vende gado, ele titula o gado campeoníssimo e vende a ampolinha de sêmen desse gado em leilões. E tem borracha no Nordeste e tem dendê no Pará. Maravilha. Esse cliente, na Condix, elegi esse camarada, virou cliente nosso por muito tempo, até hoje, de 94 até hoje. Esse cara é meu cliente. Esse danado da OMB tinha um controller que nos ajudou a desenvolver uma solução muito particular para ele dentro da empresa. Passou um tempo, esse cara saiu de lá e foi para a Columbia Trade, que é o maior player de trade do Brasil. Lembrou de mim, um belo janeiro. Geraldo, tudo bem? Estou precisando de você. Poxa, mas você não está mais na OMB? Não, estou aqui na Columbia, vem me visitar. Fui em Alphaville, visitei a planta da Columbia. Falou, cara, tem um software de contabilidade aqui, eu preciso de uns relatórios, ela não me provê, você consegue montar isso para mim, essa extração? Essa IA? Falei, consigo. Tá bom. Quanto fica? Fica 15 mil reais. Quanto tempo? 6 meses, 60 dias. Falou, não, te pago o dobro se me entregar até o fim de janeiro. E assim foi feito. Uau. De lá para cá, de 2007 até hoje, a Columbia ainda é meu cliente. Chegou num ponto da coisa que todo o staff da gestão Columbia estava na minha mão. Hoje não mais. De 23 para cá, eles optaram pelo SAP, que demoraram 4 anos para migrar, mas imperativo da matriz, não tem o que fazer. É a maior dor que existe, migração de ERP. Por quê, Rodrigo? Te digo, foram tantas as nuances de especialidade que nós criamos para a Columbia, que os caras não tinham mais que pensar, era puf, faz, tudo bonitinho. Tinha o produto de Comex, gestava a negociação, gestou, pô, vem para cá a questão da nota fiscal, dali para frente, mensageria de nota, controladoria, lançamento contábil, fiscal, SPEDs, tudo na minha base. Então, houve um crescimento latente. Onde que foi o grande pênalti? Em 2010, Arthur Andersen fez uma auditoria na Columbia. Chegou no software, nos chamou na reunião com a diretoria. Seu Geraldo, parabéns, o conceito do teu produto, essa integração com o Comex, fantástico, beleza. Pênalti fatal no banco de dados. Essa ferramenta que a gente utilizava, essa ferramenta em inglês, o Superbase, ela tinha um contexto de database como se fosse o DBase 2. São tabelas frágeis, abertas, que qualquer um podia ir lá e apagar. Falou, isso não passa. Falei, caramba. Podia muito bem desconectar isso, colocar um SQL Server, qualquer PostgreSQL, qualquer coisa e vida que segue. Vamos reengenheirar. Porque eu já comecei a pensar, o advento da internet começou a crescer, e a linha daquela situação de cloud começou a bater quentinha na minha cabeça. Falei, cara, daqui a pouco ninguém mais vai ter computador em casa, tudo em data center. Vamos reverter? Vamos. Aí começou um projeto que, na minha visão, 2 milhões de reais eu investiria de boa, já estava para lá da tampa. Banco Real, que era o meu banco de trabalho por 15 anos, foi comprado pelo Santander. Na minha porta bate a gerente chamada Eglê. Eu rezo para ela toda noite. Ele chegou para mim e falou, seu Geraldo, vamos canibalizar os seus créditos. Não vamos renovar a sua patente de crédito com o Santander. Não sou Real, sou Santander. Falei, perfeitamente. Foi a época mais dura da minha vida, de 2011 até 2017, 14. O produto ficou pronto. Mas eu não sei nem mensurar hoje o quanto que eu tive que apertar tudo. Eu tinha 4 carros, moto, vender tudo e vai botando dinheiro no projeto e tal.
E em 2014, um dos meus clientes apostou conosco lá desde o início, né? E eclodimos o projeto para ele, pô, é sucesso até hoje. Companhia Eletroquímica Jaraguá, um dos melhores clientes que nós temos também desde 2007. Então, essa patente de trabalho, essa afinidade entre o tomador e o prestador tem que estar muito afinadinha. Por quê? Se você é muito alto aqui como prestador, poxa, eu estou um tiquinho, vou contratar SAP, você vai ser um nada para SAP. O contrário é a mesma coisa. Eu vou contratar, pega uma Ambev para contratar o Geraldinho aqui, não faz nem cócega. Então tem que estar parelho as situações. E nós temos uma suíte de trabalho hoje, Rodrigo, que é muito parelha com o nível do cliente que fatura de 500 mil por mês a 10 milhões por mês. Esse cara serve para TOTS também, serve. O pessoal está fazendo um downgrade, porque os grandes players, né, já não são tomados por esses grandes. Então eles estão passando abaixo da linha do Equador e brigando na minha seara, mas aí eu tenho mais expertise e tenho condição de preço. Então é muito mais favorável. E o nosso atendimento não é bot, é humanizado. Quem atende o meu cliente hoje na ponta, para você ver o nível de especialização do meu produto e o nível de consistência desse produto. Eu não tenho problema de suporte por bug do processo. Mas é construído em que tipo de tecnologia? Hoje, em 2010 para 11, nós elegemos .NET, C Sharp, Visual Studio, toda a plataforma Windows, tudo dentro do contexto Microsoft. E é o que temos hoje. Porém, se eu for usar um SQL Server da Microsoft, eu tenho que pagar. Ou meu cliente tem que pagar. A gente usa ou o MySQL ou o Firefox, o PostgreSQL. Então você tem opção para o cliente de baixo poder aquisitivo para ter uma plataforma de alta riqueza, de muito contexto up-to-date com tudo que é lei, né? Tudo bonitinho e muito redondinho, sem o ônus de uma grande plataforma que ele vai ter que pagar licença para usar e tal. Então, isso facilitou enormemente o processo. E em que momento vocês acabaram destinando o foco para venda, efetivamente? Na verdade, desde que em 84, quando eu me lancei como sendo o back vocal, vamos falar assim, da Promática, eu deixei de codificar. Ninguém me engana no ato do que o meu cliente deseja, a decodificação da necessidade e da dor que ele quer, e eu falo, meninos, é isso que eu preciso. Resolvam dessa maneira. Tudo que é produzido, eu sou o crivo tecnológico, óbvio, tem mais gente que me assessora hoje, né? Mas o retorno do desenvolvimento, homologação, implantação e operacionalização, a última palavra é minha. Tá bom, o cliente vai gostar. E realmente gosta. Senão todo mundo tinha me rifado. Né? Então essa situação hoje de você ter uma série de produtos ali, todos eles dirigidos com muita propriedade. Então eu tenho hoje, voltando à Colômbia, quando elegeram o SAP, eu cheguei para o CEO lá, para o Ross, falei, Ross, a tua equipe não está preparada para SAP. Você está entendendo o que eu estou falando? Como assim? Se SAP virar do jeito que é para virar, ninguém vai ficar aqui. Porque não vão se adaptar. Ok. Não ficou ninguém. Então toda a equipe Colômbia hoje que roda e opera SAP são pessoas novas que já trabalhavam com SAP e foram se mudando a trade. Grande parte desse acervo de profissionais que saíram lá da Colômbia montaram uma outra empresa chamada Vex, que começou numa salinha desse tamanho, no mesmo lugar que estava a Pago Cartões, Alameda Rio Negro, 500, 18º andar, numa ponta estava a Granito, na outra ponta estava a Vex. A Granito hoje está lá, ou já não é mais Granito, hoje o Inter comprou tudo, é Interpag, está na Alameda Copacabana, e a Vex hoje está em 3 plantas num prédio em Faria Lima. Então, e nós somos os provedores de TI deles, porque apostamos, Rodrigo, é aquilo. A Vex, quando me chamou, era desse tamanhozinho. Rodrigo Sono, Salomão, que é o TI, o Nivaldo, que era o presidente da Colômbia, que estava ali também, Alessandro, cara, nós precisamos de uma força, pô, mas não dá para pagar o que a gente pagava lá. Eu falei, perfeito, cara. Cobrava 30 de um, te cobro 2. Dá para você dar. Hoje me paga mais que 30. Então, são as situações que você tem que apostar com o cliente e fazê-lo crescer. Então, tudo isso vai gerando. E hoje, quantos profissionais tu tem dentro da Blaze? Hoje, na Blaze, estamos 25 pessoas. Não é uma planta enxuta. Por quê? Hoje eu tive que escolher uma situação não de parar de crescer, mas objetivamente ter um pouquinho de tempo para mim. Por quê? Minha filha nasceu, minha filha tem 38 anos, eu não vi ela crescer, porque eu trabalhava 50 horas por dia.
né? Tinha que levar o leitinho das crianças, né? Tem uma filha só. Curto mais meu neto hoje, que está indo para 13 anos. Por quê? Porque deu tempo de eu falar, deixa eu me dar o deleite de poder viver um pouco o que a vida me reserva ainda. Então, hoje, vivo bem, com certeza. A Blaze tem lá um staff de pessoas que cuidam do negócio para mim. O titular sou eu que faço a diretriz estratégica do que nós vamos, do que não vamos, mas hoje eu tenho um gerente de produção da Blaze, da área industrial, tenho outro CEO da área do varejo, que eu tinha canibalizado e eu voltei em função de um projeto pelo qual fui convidado pela Granito para desenvolver, de 21 até 24, está liberado o produto para eles lá. E aquilo, aprendi muito dentro daquele conceito da humildade que te falei. E eu me julgava um cara extremamente experiente. E de 21 até 24, essa oportunidade que tive de trabalhar com um grupo oriundo da área financeira, com tecnologias latentes, aí, tecnologias de última ponta, nossa, deu um crescimento de novo que fala, cara, tem muita coisa para aprender. E tem que ter essa humildade. Totalmente. Eu acho que eu falava até certo dia que a gente está aprendendo de 8 a 80 anos. De novo. Depois que eu acabei conhecendo o seu Ernesto, né, fundador da TOTUS, hoje eu falo de 0 a 100. Ele já tem 81 anos. Já, né? Percebe? E ele é um cara que busca muito conhecimento. Ele se intitula como um papa curso. Com certeza. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo que tu está em busca sempre também de renovar o entendimento pela tua humildade. Mas nesse período do 2021 a 2024, nesse projeto aí do Granito, tu consegue transcorrer o que foi de aprendizados na questão do movimento financeiro? Ali foi o seguinte, como a Granito já era cliente nosso de área de controladoria, finanças, pagar, receber, mensageria de nota, existiu entre a minha pessoa e de Rodrigo e de Mazzotti um respeito, apesar da juventude deles, são meninos de 40 e poucos anos cada um respeito muito grande pela minha pessoa e a minha por eles. E eles me convidaram para eclodir um projeto, onde esse projeto seria dado um software de PDV, terminal ponto de vendas, né, comercial, para os clientes das maquininhas de cartão deles. E o projeto foi vencedor, porque você dá a maquininha, vende a maquininha para o cara, mas a maquininha ela é muito volúvel, né? A questão de taxas, você troca a cada segundo, uma taxa menor você muda para GetNet, para Rede, para PicPay, para Wall, né? E eles queriam entregar um software onde eles pudessem reter o cliente com mais propriedade, deixando a maquininha à disposição, tanto que o nosso software desenvolvido para essa adquirência, chegava a baila hoje, você chega qualquer padaria, faz a tua compra, teu lanchinho, quanto deu? Está lá no software, deu R$45. A pessoa pega a maquininha e redigita o R$45. Isso. É o POS. Na nossa suíte, como a maquininha era da Granito e o software era da Granito, eu batia na base. Todo o pedido estava batendo na base, já voltava na maquininha o valor da tua compra. Como um TEF. Como um TEF, mas já com o valor pertinho. Situações de diferenciação, onde você tem serviço. O serviço, como é que pega? Salão de beleza. Eu tenho lá manicure, pedicure, dia da noiva, não sei o quê. Tem uma série de profissionais que, se o salão receber 3, 4 mil reais do cliente, e ele tem que receber isso, fica denunciado no seu imposto aquela verba e ele tem que pagar os profissionais. E o profissional é um autônomo. Então, o que faz a maquininha da caneta? Faz o split. Então, você tem na mesma maquininha o teu CNPJ, o meu, de todo mundo, cada um reparte na hora, já vai direto a carga. Isso é um trabalho ainda que eu te coloco, que a Cash to Pay, ela acaba conseguindo fazer também o split de pagamento, evitando a bitributação. Exatamente. Isso é muito importante, principalmente em mercados como clínicas, médicas, odontológicas. Tudo. Você vê, comentei contigo há pouco, a minha irmã é dona da maior clínica veterinária na minha cidade. Ela tem um hospital, tem hoje 60 veterinários que trabalham com ela. Imagina uma cirurgia. Tem o cirurgião, anestesista,
auxiliar, enfermagem, limpeza, tem um monte de profissional que ganha naquele evento. Se você não tem o split na tua maquininha, vai carimbar tudo na conta da clínica e ela vai ter que reverter depois com bitributação para o profissional. Isso, deixa eu apresentar para o leigo esse tipo de formato. Interessante. A Cash2Pay, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba tendo uma clínica, vamos dar um exemplo, uma clínica odontológica. Tem prestadores de serviço nessa clínica odontológica, onde eles recebem pelo serviço feito. Quando é passado na maquininha de cartão, logo é necessário emitir uma nota fiscal dessa passagem. Só que o que a Cash2Pay acaba fazendo? Em vez de tu emitir a nota fiscal do valor total dessa passagem, ele explita para o prestador de serviço e também então para a clínica odontológica. Assim, evitando que o prestador e também a clínica acabem enviando uma nota fiscal e assim gerando uma bitributação. Então isso foi muito valoroso no mercado e isso, bom, já são quase 20 anos. Sim. 15 a 20 anos. E dentro dessa linha de desenvolvimento desse software de varejo, eu tinha, na minha vida profissional, abortado o processo de varejo. Por quê? Quando você fala na área industrial, você liga teu ON na segunda, às 7 horas da manhã, e na sexta-feira, às 5h30, 6 horas, você desliga. Então, o profissional, o gestor da software house, ele tem um sábado e domingo para viver. No varejo, que dia começa a bombar a coisa? Não, é final de semana. Final de semana, então você não tem. É shopping, é dia das mães, dia do pai, Natal, é o barzinho, restaurante, então você não tem vida. Então, abortei. Mas a vida acaba levando você para veredas que você fala, não vou mais entrar, acabamos entrando. Então, hoje, desenvolvemos o produto para a Granito, hoje Interpag, está lá o produto com eles. Na área industrial, a nossa suíte hoje contempla 50 bons clientes que são cativos no nosso dia a dia, né? Hoje, eu arrisco a dizer que nós conhecemos o nosso cliente mais do que ele próprio. Porque o turnover que acontece na indústria ou no setor que utiliza o nosso software, não é raro quando o proprietário ou o CEO, pô, dá para treinar meu povo lá, cara, porque o que sabia foi embora. Então, são situações de convivência por muito tempo. E na área do varejo, em função desse trabalho desenvolvido, me acendeu de novo a normativa para fazer o quê? Fazer um novo software de PDV. E criamos, a partir do ano passado, o Free PDV. Então temos hoje a Blaze, que coordena os trabalhos na área da indústria, com a suíte chamada hoje Blaze RP. Nós tiramos o Next Manager do ar, né? E migramos hoje para todo o potencial do Blaze RP. Notadamente, Rodrigo, onde é que foi a chave de virada disso? Lá em 2010, quando começou a reengenharia do nosso software para uma plataforma cloud, 12 produzindo, 14 operacionalmente disponível, muitos dos meus clientes, porra, eu não vou deixar meus dados na nuvem, eu não confio. Então ele tinha na própria estrutura o seu servidor, a sua rede e tal. Hoje nenhum cliente Blaze tem mais isso. Por quê? 2019, finalzinho, carnaval no Brasil, fevereiro, março, explodiu a pandemia. Todo mundo em casa. Aí os meus clientes tiveram a noção do que eu planejei lá em 2011. O cloud. O cloud. Todo mundo em casa, nenhuma notinha deixando de ser processada, nenhuma compra deixando de ser feita, nenhuma venda deixando de ser entregue, nenhum financeiro deixando de ser pago. Enfim, tudo isso teve a realização 10 anos depois, num regozijo que eu falo, caramba, será que eu fui visionário? Será que eu apostei tudo que eu tinha na vida naquele momento para fazer uma solução que eu nem imaginava que pudesse ocorrer um negócio chamado pandemia? E aí aquilo, né? Nizanguanais da África fala muito, né? Quando tá todo mundo chorando, vamos vender lenço. E eu tinha um lenço prontinho para entregar. Pronto para entregar. Muita gente talvez não tivesse. As grandes players, sim, já trabalhavam e operavam, né? Mas a grande maioria das empresas do meu nicho de atuação, né? Não tinham soluções típicas. Aí o cara tinha que ir para a sua sede fazer a sua nota fiscal. Hoje, o meu cliente na praia, ele quiser emitir nota, quiser autorizar um pagamento, ele consegue. Então, no advento de 24 para cá, o que foi o grande mote da Blaze? Criamos a Blaze Tech, que é uma empresa voltada exclusivamente para atendimento de varejo, com uma suíte chamada Free PDV,
que já está bombando aí em algumas situações bem a captação, né? O cliente-alvo desse produto é o MEI e o Simples Nacional até R$100 mil de faturamento. Porque esse camarada não tem dinheiro para comprar um NetSuite, não tem dinheiro para comprar um TOTS. É o micro. É o micro. É o cara que vende o almoço para comprar janta. E que tem carências, né, pela própria legislação, com uma reforma tributária batendo aí nas nossas costas, né? Como é que esse cara vai prover uma nota? Não vai. Então, que a gente pensou no pequenininho, estendendo a mão para ele se tornar um pouco maior, um pouquinho maior. Opa, saiu do pequenininho, ele pode eclodir para o Blaze RP, e se ainda não for suficiente, aí ele vai para um mercado buscar um SAP, os players maiores, como acontece. O Blaze RP seria qual tipo de nicho que você acaba? Hoje eu tenho três verticais de trabalho, tá? Área industrial, manufatura, transformação. Então, qualquer seja a empresa de transformação, ali é o nosso ponto focal. Parte de distribuição, mas não distribuição para o pequeno varejo, é B2B. São desenvolvedores de produtos que vendem para uma cadeia de lojistas. Então, esse também se presta. E a área trade. A trade, realmente, a gente ficou muito forte com esses dois grandes players, né, que hoje temos soluções harmonizadas aí para atender qualquer que seja a linha nessa escala. E assim, muito típico, muito eficiente. A área do agronegócio, eu tenho lá o AMB, que ainda é cliente nosso, por tanto tempo, né, desde 1994, é o cliente mais antigo que nós temos. E eles atuam nessa área, mas eu não cuido do agronegócio deles. Eu cuido da controladoria deles, que é pagamentos, empréstimos, um sistema de gestão. É o gestão, mas não o agro lá. Poxa, preciso... só para você entender... O gado, quando nasce, ele nasce bezerrinho, ele vai ficando vira tourinho, ele vira boizão, e depois vira carne no açougue, né? Então, essas eras, você tem que trabalhar todas elas como se fossem migrações de ativo imobilizado, como se fosse um maquinismo em processamento de montagem. Então, você vai comprando pecinhas e vai montando uma bela máquina. No caso do gado, você faz a aquisição desde a ampola do sêmen, o trato da vaca, toda a titulação de alimentação típica para uma gestação sadia, implementa lá o sêmen dentro da vaca e ela vai produzir. Então você tem um controle do negócio agro, não é o meu caso. Né? Na questão da soja, toda a produtividade hectare, apesar de eu ter clientes da área de fertilização, de fertilizantes, né? Não fertilização, fertilizantes, que opera também processos típicos para o agro. Ok. E dentro, então, desse caminho, o que você acaba conseguindo transferir um ponto, assim, de inflexão dentro da tua trajetória? Onde que realmente mudou o teu cenário? O meu cenário mudou lá em 84. Por quê? Eu fui funcionário de alguém por muito tempo, desde os meus 9, 10 aninhos até os meus 27, quando a gente virou dono do nariz. Nem todo mundo tem essa capacidade, Rodrigo. E nem a coragem, né? Eu acho que a coragem é a parte fundamental. É a parte fundamental, porque você põe em risco e em xeque tudo aquilo que você fala. Eu sou bom pra cacete, cara. Mas será? Botou será na frente de mim? E se? O e se, então, ferro parmeira, que nem eu falo. Não adianta, não vai acontecer. Então você tem que ter uma dose de ousadia e quem está contigo ou vai ou vai. Por exemplo, onde que é a válvula de escape do seu Geraldo? Eu adoro motocicleta. Eu tenho moto desde os meus 18 anos. E vem vindo. Hoje, nesse momento, devo estar com umas 14 lá. Tem mais moto do que pode andar. Enfim. Porque eu gosto disso para isso aqui, lá. A minha esposa andou muito comigo de moto. Em 19, vamos para o Atacama? Vamos para o Atacama. Falei, patroa, são 8 mil quilômetros de moto. Nós não vamos pegar motinho lá, vamos sair de Jundiaí de moto e vamos chegar lá no deserto do Atacama de moto. Não dá para no meio, tô com dor nas costas. Eu pôr você no ônibus, você volta embora. Simples assim, né? Mas a moto te dá, principalmente, a linha do desafio, a adrenalina de risco constante e o teu processamento cerebral de ter atitudes muito rápidas para situações muito rápidas. Vamos lá,
18, vamos lá, 60 anos e 50 anos de motocicleta. É como o empreendedorismo. É como empreendedorismo. E se o teu garupa, se o teu sócio não tiver na mesma situação que você, porque a garupa na moto, se você inclinar para fazer uma curva, ou ela vai contigo e confia no piloto, ou vocês vão cair. Porque você deita e a mulher vai para o outro lado, ou o garupa vai para o outro lado, a moto desestabiliza e cai. No teu negócio, a mesma coisa. Se você tem um sócio, eu estou fazendo a curva, se o sócio não vem junto, não acredita no que está fazendo, um abraço. Então, Geraldo, a gente está chegando na finalização desse podcast. Eu gostaria que tu deixasse uma frase aí para esses empreendedores que acabam nos assistindo ou nos escutando, né, no Spotify. Muito legal. O que eu tenho para dizer e para revelar para essa garotada que tem muita gente boa, a gente, no nosso dia a dia, eu sou, como é que eu poderia dizer para você? Eu sou um criador? Não, eu sou um formatador, talvez. Eu pego pedrinhas brutas nas faculdades e escolas de formação de tecnólogos e faço a lapidação para se transformarem em grandes players, em grandes profissionais. Hoje, o meu maior gabarito na minha vida toda como profissional de TI tem mais ou menos uns 300 meninos que passaram pelas minhas empresas e hoje são donos de consultoria, são CEOs de grandes empresas, são instaladores de grandes grifes e tal. E eu tenho a dizer o seguinte, simples assim, acredite no teu sonho. Não deixe ninguém, porque na hora que você fala, eu vou fazer, o que você tem de não, Rodrigo, é um monte, talvez você já tenha passado por isso, na ousadia de, não, vou me tornar um empreendedor. Mas não, cara, você vai pagar imposto pra caramba, você não... Tem um monte de não. Então, acredite no teu sonho. Faça ele ser real. Perfeito. Como o Paulo Jorge Lemann fala, né, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá. Então sonhe, né? Sonhe de maneira a ser efusivo, de ser vibrante. E aquilo, hoje, aos 68 anos, eu creio que esteja mais ávido e mais voraz nas minhas coisas do que quando eu tinha 20, 27. Se eu tivesse condição de retroagir um pouco no tempo com o saber que eu tenho hoje, seria muito diferente. Mas não deixaria de fazer tudo aquilo que eu já fiz. Talvez com um pouquinho mais de refino, mas... E perfeito. E mais uma perguntinha para ti. O que é sorte? Sorte. Posso ser sincero para você? Eu não acredito. Sorte é você ter a obstinação, a resiliência de acreditar no teu sonho e torná-lo real. Por que eu não acredito em sorte? Porque quando você está com a tua chácara, piscina, churrasco, você tem amigo pra caramba, cara. A hora que está uma quebrada, e não é difícil do empresário no Brasil quebrar, facinho. Eu já experimentei isso algumas vezes, né? Enfim, só meus amigos da sua cerveja, da sua piscina e tal. Então, quando você está com o carrão bonito, né? Com a sua BM, com a sua Mercedes e tal, pô, tá vendo o Geraldinho? Teve sorte na vida. Só ninguém foi medir o quanto eu já trabalhei e ainda trabalho, porque hoje eu acordo 5h30 da manhã. Meu primeiro expediente é no meu prédio, que além de toda essa encrenca que eu invento da informática, sou síndico do meu prédio. Além dos meus negócios de informática, síndico do prédio, ainda compro e vendo moto, carros, cambal, porque é ali que eu desatino as minhas ansiedades, né? E a turma me fala que é sorte. Cara, não é sorte. Não. É obstinação, é resiliência, é vontade de vencer na vida. De ser alguém sem pisar em ninguém. Essa é a grande diferença. Perfeito, bela colocação, Geraldo. Bom, então estamos chegando para o final do episódio. Agradeço muito, né, a tua presença, Geraldo. É uma experiência assim que transcende aí o habitual. E, bom, quer deixar algum Rodrigo, recado? Eu queria te agradecer imensamente a oportunidade de poder conhecer, né, a tua empresa. Com certeza teremos alguma coisa em sinergia aí, porque operei por muito tempo nessa área do meio de pagamento, temos muito que podemos trocar na fidelidade, e pedir para os seus telespectadores ou internautas ou o pessoal que te assiste, né, visitar o nosso site, porque hoje tanto a Blaze quanto a Blaze Tech nós estamos nos tornando um hub de opções de negócio para o nosso cliente. Não é simplesmente vender o software.
Eu tenho software, eu tenho certificação digital, eu tenho software para varejo, software para indústria, eu tenho marketing, eu tenho a parte de consultoria empresarial, eu tenho consultoria comportamental, infraestrutura, cloud. Então, a gente leva um combo de opção para o nosso cliente ser melhor servido, sem ter que ficar disputando com o mercado e, puxa vida, porque você conhece a área, né? É muito típico quando você tem a infraestrutura do Zé e o software do João. E o cliente no meio disso. Isso, e a Blaze acaba sendo um shopping de opções em tecnologia. Muito legal. Bom, pessoal, então chegamos ao fim. É um oferecimento, né? O podcast é um oferecimento da Cash to Pay, né? O nosso meio de pagamento inovador, onde você, empresário, consegue vender muito mais sem nenhum risco. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Obrigado.